Livro de Josué, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto: levantou-se, pois, Josué de madrugada. O Senhor ouve os que de madrugada o buscam. Irmão, quem quer viver uma nova estação não tem tempo ruim, não. Quem quer viver algo novo de Deus, tá cedo demais, madrugada, não tem essa, meu irmão. É para viver algo de Deus, vamos levantar de madrugada então, pastor Joés. Não tem essa, de não é o tempo certo, é o novo de Deus. E partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, ou 900 metros, mais ou menos. E não vos chegueis a ela, para que saibas o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Fala, é algo que você nunca viveu. Bate no peito e fala assim, é algo que eu nunca vivi. Disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança, passem adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje eu começo a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parem no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: cheguem para cá e ouçam as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, perizeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que a planta dos vossos pés, os pés do sacerdote, que levam a arca do Senhor, o Deus de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras todos os dias da colheita, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, ou o mar morto, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente a Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo terminou de atravessar o Jordão. Essa noite eu estou aqui para falar com gente que está cansado de viver a mesma coisa. Essa noite eu estou aqui para pregar para algumas pessoas que estão cansados de viver o mesmo ciclo e que precisam viver algo novo no Senhor. Amém. 3 pessoas querem viver isso para a glória de Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu fui numa montanha-russa de verdade. De verdade. Estou falando dessas montanhas-russas que vem na cidade da gente, não. Fui levar o Tito na montanha-russa, pastor Jonas, que vem aqui na cidade, quase que ele saiu da montanha-russa andando, tão sem graça que é o negócio. Montanha-russa andando, ele levantou e falou: pai, não quero esse negócio para mim não. Falando naquela de verdade, aquela que quando ela desce assim, demora 3 segundos para sua alma acompanhar seu corpo. É que seu corpo desce, sua alma fica. E aí eu não sei se o rapaz que me levou nesse parque, ele fez de propósito, mas como ele era pastor, eu acho que ele fez de propósito. Ele me levou na pior montanha-russa primeiro. A pior de todas. E eu falei assim: não, eu vou levar, vou filmar com o celular, eu andando, eu não conseguia nem soltar o negócio aqui, nem abrir o olho. Mas ele me levou na pior. A montanha-russa sobe a quase 100 metros e desce a 150 km por hora.
Só para vocês terem ideia. Aí aquele negócio vai subindo assim, vai dando um friozinho na barriga, sabe? E aí eu fiz questão de não ir no primeiro carrinho, porque, né, não estava nesse nível ainda, e ainda não estou. Na próxima vez que eu viajar para lá, vou passar longe desse parque. Eu nunca temi tanto pela minha vida igual nesse dia. Olha. Aí ela vai indo, né? Aí ela vai ficando devagarinho. Aí ela para. Aí você olha para baixo, você vê o segundo céu, o primeiro céu. Se Paulo foi até o terceiro céu, eu acho que eu cheguei no quarto ou no quinto, né? Olhei para baixo, estava lá os anjos voando, dizendo santo, santo, santo. Acima de mim só havia o trono do Cordeiro. E aí você olha e você não vê nada, você só vê o chão, você fala, meu Deus. E muitas vezes nós tememos mergulhar no novo de Deus. Porque muitas vezes Deus nos leva a lugares em que nós não vamos ver nem o chão, mas são estações que Ele quer que a gente pise. Muitas vezes Deus quer nos levar a essa estação em que nós temeremos pela nossa própria vida, mas que a gente precisa mergulhar para viver o extraordinário. Você está vivendo na mesmice porque te falta coragem de entrar na montanha russa que é a vida com Deus e chegar no ponto mais alto da sua busca e dependência do Senhor, onde você teme pela sua própria vida, onde você repensa todas as decisões que você tomou. Pensei na minha esposa, nos meus filhos, falei, meu Deus do céu, não vai ter um pai para criar essas crianças. Mas eu quero nessa noite te dizer que esse momento em que Deus te leva a dar um passo de fé e de coragem, e a mergulhar no desconhecido, e a mergulhar no extraordinário, é nesse momento que alguns ciclos de mesmice vão ser quebrados na sua vida, e você vai viver o extraordinário no Senhor. Nós estamos falando de um povo que está há 40 anos peregrinando no deserto, comendo do mesmo maná, da mesma carne. Sim, eles viviam provisões, eles viviam milagres, eles viam a mão de Deus sobre eles, mas o ciclo não mudava, pastor Jonas. A provisão vinha, amém, mas eles olhavam em volta e ainda era deserto. As aves, as cordonizes caíam do céu e eles comiam, mas continuavam no deserto. E passaram-se 10, 11, 20, 25, 30 e 40 anos esse povo peregrinando, vivendo a mesma coisa. E eu tenho visto uma igreja em que pessoas têm se contentado com a peregrinação no deserto, porque estão com medo de pisar na terra prometida. Porque quando eles estão no deserto, já no final, Moisés manda os espias espionarem a terra, e os espias voltam, 10 com a notícia assim, ó, a terra é boa, terra é boa, tem muitos frutos, mas pensando bem, ela não é tão boa, porque tem muito gigante, são cidades fortificadas. Aí Josué e Caleb falam assim, não, meu filho, a terra pode ser fortificada, pode ter gigante, mas é nossa. Se Deus prometeu, Ele vai nos entregar. E eu quero te dizer, não tenha medo das cidades fortificadas ou dos gigantes que se levantam. Toda palavra que foi liberada da boca de Deus para a sua vida vai acontecer. Ai, aos olhos deles nós éramos como gafanhotos, mas e aos olhos de Deus? E aos olhos daquele que fez a promessa? O tempo passa, Moisés morre, esse povo continua no deserto. Josué se levanta, e Josué parece ser aquele líder inseguro, mas também, gente, pastorear, liderar, pastor João, depois de Moisés, é difícil. O cara estendeu um cajado, o mar se abriu. O cara bateu numa rocha, a rocha virou um filtro de água potável. Pastorear depois de Moisés não era fácil, não. Vocês acham que é fácil pastorear depois de pastor Zé Alves? Não é não. Imagina para Josué.
o líder mais significativo daquela nação, pastoreado depois de um cara que foi lá diante de Faraó e falou assim: e aí, vai liberar não? Não, então espera só um pouquinho. E vinha praga, e tchau. E vinha gafanhoto, vinha piolho, vinha tudo. Liderar depois de Moisés não era uma tarefa nada fácil. Mas apesar de Josué não se sentir tão capacitado quanto a Moisés, foi ele quem Deus escolheu para viver algo novo e extraordinário. Era Deus nos dizendo: não tem a ver com a capacidade dos homens que fazem grandes sinais, mas tem a ver com a misericórdia de um Deus que escolhe homens e mulheres independente da sua capacidade. Josué, então, se prepara para a batalha, se prepara para a conquista, se prepara para a travessia, se prepara para viver alguma coisa. Ele então se levanta de madrugada. Como eu falei, meu irmão, você vai viver o novo de Deus, tem tempo ruim não. Não tem tempo ruim. Se acordar 5 horas da manhã para você ir trabalhar é triste, mas para você viajar, você nem dorme à noite, né? Então, para viver o novo de Deus, não tem, não sei se esse é o tempo. Não, é de Deus, meu irmão. Às vezes a gente impõe muitas condições para a gente viver o que é de Deus para nós. Não pode ter tempo ruim com o Senhor. Eles descem então até o Jordão. E no fim de 3 dias, os oficiais passam pelo arraial, dizendo o seguinte: olha, quando vocês virem a Arca da Aliança, junto ao acampamento aí, vão embora. A arca passou, você vai junto, meu irmão. E a arca aqui é a representação para esse povo da presença de Deus. Só que, pastor Vitão, qual era a representação? Você é o cara que vai saber responder isso. Qual era a representação da presença de Deus para o povo no deserto antes de haver a arca? Era uma nuvem que os acompanhava. Essa era a representatividade da presença de Deus no deserto. Então a Bíblia nos conta que quando o povo estava no deserto, quando a nuvem se movimentava, eles se movimentavam. Quando a nuvem parava, eles paravam e faziam o acampamento. Quando a nuvem levantava e se movia, eles se levantavam e se moviam. Então a presença de Deus para o povo no deserto era uma nuvem, ou seja, eles olhavam para o alto e viam que Deus os protegia, que Deus estava provendo e que Deus os guiava. Então, a presença de Deus, quando estamos vivendo em tempos de deserto, é uma presença visível e notória. Porque nós olhamos para o nosso contexto em volta e o deserto é desencorajador. Então, Deus provê milagres, provisões e coisas grandiosas para nos mostrar: olha, eu sei que você está vivendo um deserto, mas eu estou com você, eu estou te guiando. No deserto, a nossa tendência é olhar para baixo, é dizer: olha essa situação que eu estou vivendo, olha esse choro que eu estou chorando todos os dias, olha esse luto que eu estou vivendo, olha esse problema. Então a nuvem no deserto é um lembrete: continue olhando para o alto, continue olhando para a minha presença, continue colocando a sua esperança em mim. Mas agora que eles vão pisar em uma nova estação, a representatividade da presença de Deus muda. Não é mais a nuvem que os fazia olhar para o alto e enxergar que tinha um Deus que cuidava, que protegia, que trazia tudo o que eles precisavam. Agora a representatividade da presença é uma arca, que é muito menor do que uma nuvem, que é muito menos notável do que uma nuvem. Eu quero te dizer nessa noite, quando você começar a viver a estação que você nunca viveu em Deus, o extraordinário que você nunca viveu em Deus, você precisa começar a perceber a presença dele nas coisas menores e nos pequenos detalhes. Porque no deserto, Deus, Ele está mostrando para você: eu estou te guiando, eu estou te guardando, mas na terra prometida existem muitas distrações. Na terra prometida tem muito fruto para você se alimentar. Na terra da promessa tem muita gente te aplaudindo. Na terra da promessa tem muita gente querendo fazer network com você.
Na terra da promessa tem muita gente querendo que você vá na empresa deles, querendo que você trabalhe para eles. Na terra da promessa tem muito dinheiro na sua conta. Na terra da promessa tem muita coisa acontecendo. Tem casa boa, tem carro bom, tem ministério bombando, tem seguidor no Instagram. Na terra da promessa tem muita coisa que nos faz tirar os olhos do alto e começar a olhar os frutos da terra. Aí o Senhor fala, então eu vou colocar o sinal da minha presença aqui, para você ver no seu plano. E quais são os sinais que nós precisamos buscar quando vamos pisar no extraordinário de Deus? A Arca da Aliança carregava 3 elementos. Primeiro, a tábua dos 10 mandamentos. Porque na terra da promessa, o que vai te manter firme no propósito é a obediência ao Senhor. Ninguém que desobedece ao Senhor permanece no propósito. Porque quando você entrar na terra, quando você viver o extraordinário, quando você entrar no novo de Deus, permaneça obediente. Tem muita gente que suporta o deserto, passa pelo deserto, continua olhando para a nuvem, continua acreditando, mas quando entra na promessa, desobedece. Tira os olhos da arca, tira os olhos da nuvem, começa a olhar qual negócio vai ser melhor para mim. Qual vai ser a agenda mais vantajosa para o meu ministério? Qual vai ser o relacionamento melhor que eu vou ter? Tem muita gente que é bom para suportar o deserto, mas não sabe viver no propósito. Porque muito se fala de como se suporta o deserto, mas pouco se fala de como se mantém no propósito. E eu quero te dizer, é olhando para a arca, e dentro da arca tem as tábuas da lei, e a lei de Deus nos chama a obediência. Ninguém permanece na terra da promessa, ninguém permanece no lugar do propósito vivendo em desobediência. Tá aqui, o Tito veio aqui agora. Hoje a gente insistiu para ele comer o prato dele todo umas 10 vezes. Não quero. Quando chegou o sorvete na mesa, agora eu quero. Foi assim, filho? Aí eu e a mãe dele falamos assim, ó. Não comeu o pratinho todo, também não vai tomar sorvete. A gente quer fazer o que quer, na hora que quer, e ainda assim quer a recompensa do propósito. Não, meu irmão, é tempo de você olhar para a arca. É tempo de você caminhar em obediência. É tempo de você obedecer ao Senhor, de você não se corromper, de você não abrir mão do seu caráter, de você não abrir mão da presença do Espírito Santo. O Senhor nos chama sim viver a promessa, mas o Senhor nos chama a olhar para a arca, e dentro da arca tem obediência. Não há presença fora da obediência. A Bíblia conta a história de um homem chamado Sansão. Sansão era um homem forte, foi consagrado nazireu desde o seu nascimento, não cortava seus cabelos, até que ele começou a tomar as decisões da própria vida. Quero matar quem eu quiser, quero casar com quem eu quiser, quero fazer o que eu quiser, e está tudo certo. E Sansão foi achando que na desobediência a promessa ia se manter. Sansão foi achando que na desobediência os votos seriam mantidos, até que ele se relaciona com uma mulher chamada Dalila. Ela consegue descobrir o segredo da sua força e corta os seus cabelos. Sansão, acostumado com o método, Sansão, acostumado com a forma de fazer, quando ela grita que os filisteus estão vindo, ele logo se levanta dizendo, vou matar esses filisteus. E o texto bíblico para mim é um dos textos que mais fazem o meu espírito tremer, diz, e Sansão não percebeu que o Espírito de Deus já o havia deixado. Sabe por que sua família está um fardo pesado? Sabe por que seu ministério está um fardo pesado? Sabe por que a sua empresa está um fardo pesado? Porque é promessa, mas você saiu do lugar da obediência. Porque é propósito, mas você saiu do lugar da presença. Porque não adianta eu entrar no propósito e abrir mão da presença. Não foi isso que Moisés disse para o Senhor, quando Deus falou para Moisés assim, Moisés, vai, leva esse povo, eu conduzo vocês, mas eu não vou com vocês. E aí Moisés fala, se a tua presença não for conosco, aleluia, se a arca não estiver na frente, não nos faça sair daqui. Então, para olhar para a arca, primeiro a gente precisa entender que a vida no extraordinário e no propósito requer de nós obediência.
Segunda coisa que tinha na arca era a vara de Arão que havia florescido. Você conhece a história, eles precisam de um líder, de um representante, de um sacerdote. O Senhor fala para Moisés: escolha 12 membros, 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Cada um vai pegar uma vara e vai escrever seu nome na vara. A vara que florescer foi esse que eu escolhi. E o texto diz que Moisés faz tudo isso. E no outro dia a vara de Arão havia florescido, era uma vara de amendoeira. O curioso da vara de amendoeira, pastor Jonas, é que ela demora 40 anos. Quando você planta uma amendoeira, demora 40 anos para florescer e dar frutos. Porque o tempo de olhar para a arca é o tempo em que o Senhor confirma a autoridade. E como que o Senhor confirma a autoridade? Através de aceleração. Você já viu alguém que você falou assim: gente, esses dias era um Zé nada e hoje está vivendo o extraordinário? É o Senhor dizendo: eu derramei autoridade. Toda vez que você vê a vida de alguém acelerando, é o Senhor dizendo: eu deleguei autoridade. Todas as vezes que as coisas começam a acelerar na sua vida, é o Senhor dizendo: você tem a autoridade necessária para viver o propósito que eu tenho para você. Então a vara de Arão, ela representa a autoridade. Então primeiro, eu preciso de obediência, diga obediência. E segundo, eu preciso de autoridade. E a autoridade se prova com aceleração. Quando você estiver pronto, o Senhor vai começar a acelerar algumas coisas na sua vida. Quando você estiver pronto, o Senhor vai começar a entregar coisa atrás de coisa, atrás de coisa. Você vai falar: meu Deus, eu não dou conta, mas fica tranquilo. A vara que o Senhor entregou na sua mão já floresceu. Você vai dar frutos no Senhor. E a terceira coisa era o maná. O maná que representava a provisão diária. Então, quando esse povo olhava para a arca, não a nuvem mais, mas agora a arca, eles entendiam: quando a gente pisar na terra, eu sei que eu preciso continuar em obediência. Eu sei que eu preciso assumir a autoridade que Deus tem para mim. E eu sei que eu preciso continuar confiando na provisão de Deus, apesar dos meus recursos. Porque qual é a nossa ilusão na terra da promessa? Qual é a nossa ilusão quando a gente está vivendo a bonança? É que eu posso alcançar no meu recurso e não na provisão. E aí o Senhor bota o maná dentro da arca para nos lembrar: você pode estar vivendo na melhor estação da sua vida, mas não se esqueça da minha provisão. Não se esqueça da minha provisão. E aí a instrução é: olhem para a arca, não mais para a nuvem, não é a nuvem mais. A nuvem te guiou no deserto. O que te guia no propósito é a arca: obediência, autoridade e provisão. O que te guia não é mais a nuvem, o que te guia é a arca. Só que fica a distância dela uns 2.000 côvados, 900 metros. E eu fiquei perguntando: Senhor, mas o Senhor não nos manda se aproximar cada vez mais da Tua presença? Por que essa distância? Se não é para a gente estar perto da presença, não é, pastor Jonas, pastor Jones? Por que essa distância de 2.000 côvados? Por que essa distância? E o Senhor começou a ministrar no meu coração e a resposta está no próprio texto. Porque muitas vezes nós não sabemos o caminho. E às vezes a gente confunde fé com precipitação. É por isso que às vezes a gente precisa olhar, analisar antes de agir. Tem muita gente dizendo: eu estou dando um passo de fé, mas na verdade está dando um passo de precipitação. Quando o Senhor diz: mantenham a distância da arca, porque primeiro eu vou mostrar o caminho, é o Senhor dizendo: olhe para a presença, confie na presença, mas não seja precipitado. Calma. Não tome decisões dizendo: eu dei um passo de fé. Não, muitas vezes nós somos irresponsáveis e usamos a fé como desculpa. Não, eu dei um passo de fé, eu fui lá, comprei um carro, tem R$2 na conta. Você não teve fé, você foi precipitado. Então espera, deixa a presença de Deus ir te guiando.
Deixa a presença de Deus ir te mostrando. Deixa a presença de Deus ir clareando o ambiente, para que você possa entender qual é o seu próximo passo. Então a distância ela é necessária para nós agirmos com fé, sim, mas agirmos de acordo com a vontade de Deus. Porque a fé, ela apesar de não precisar ver para crer, ela não é uma fé que é cega. Ela só não precisa ver o que vai acontecer, mas ela precisa manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, havia uma distância, havia uma distância para eles esperarem. Por isso espera. Eu sei que você tem fé, mas espera um pouquinho. Fique em Jerusalém, até que do alto o Espírito Santo se manifeste. Então espera. Ele vai vir, as coisas vão acontecer, mas deixa Ele fazer primeiro. Às vezes a gente quer fazer antes de Deus. Deixa Ele fazer primeiro. Deixa Ele preparar o terreno primeiro. E aí, o texto vai nos narrando a história. E Josué dá um recado para o povo dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu me lembrei de uma fala de Jesus, não sei porquê, mas quando Jesus diz assim: não se preocupem com o dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, de vestir. Porque o Senhor, se Ele cuida até dos lírios do campo, não cuidará de vós. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com a provisão de amanhã, com a maravilha de amanhã, que a gente se esquece da santidade de hoje. A gente está tão preocupado em pisar no amanhã, pastor Jonas, que a gente não está trabalhando a nossa santidade hoje. Então eu quero te dizer, meu irmão, deixa que de amanhã o Senhor cuida, deixa que do milagre o Senhor cuida, deixa que da provisão o Senhor cuida. O que eu faço então, pastor? Mantenha-se preparado para aquilo que Ele vai fazer, mantenha-se preparado para trilhar o novo, mantenha-se preparado para trilhar o extraordinário. Josué está dizendo: deixa que o amanhã Ele cuida. Hoje a gente se santifica, hoje a gente se prepara, hoje a gente obedece, hoje a gente permanece, e amanhã Ele realiza o extraordinário através de nós. Aleluia! Então, meu irmão, não fica focando na maravilha de amanhã, não. Comece a focar na santidade de hoje. Comece a focar em ser melhor para o Senhor hoje. Comece a focar em ser mais obediente hoje. Porque a maravilha é de amanhã, mas a santidade é para hoje. A santidade é para agora, a santidade é para esse momento. A maravilha vai acontecer, mas a santidade já precisa estar acontecendo. Josué está dizendo: não espere o Senhor fazer algo para você mudar, mude e deixa que Ele faz. Não espere o Senhor fazer alguma coisa para você ser mais fiel, seja mais fiel enquanto Ele não fez, e você vai ver aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Ele diz para os sacerdotes: levantem a arca, coloquem a presença de Deus acima do povo, coloquem a presença de Deus acima do nosso nível. E o Senhor diz para Josué: hoje eu começo a engrandecer o seu nome aos olhos de todo Israel, para dizer que assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Porque Deus realiza um milagre muito parecido, não é? Quando o povo sai do Egito, no tempo da libertação, Deus usa o cajado de Moisés para abrir o mar. Então há uma autoridade delegada sobre Moisés, em que ele usa, representada pelo cajado, para abrir o mar. É claro que foi o poder de Deus que fez, mas através da autoridade que estava sobre Moisés. Foi isso que o Senhor usou para libertar o povo. Agora, para fazer o povo entrar na terra, não foi através do cajado de Josué, não. Foi através da Arca da Aliança. Eu quero te dizer, lá atrás, o Senhor usou alguém com autoridade para abrir um caminho para você ser liberto. Lá atrás, o Senhor usou alguém com autoridade
para abrir o caminho para você viver uma nova estação, uma nova história, para você ser liberto do Egito, das amarras do pecado, daquilo que te tirava da presença de Deus. Agora que você já amadureceu no deserto, o Senhor está dizendo: o que vai abrir os novos caminhos é a minha presença. O que você quer dizer com isso, pastor? Para de ficar esperando a afirmação das pessoas, para de ficar esperando alguém revelar, te dar uma oportunidade, falar: não, não espere isso. O que vai abrir o caminho do seu propósito não é o que está nas mãos dos homens, é o que está nas mãos de Deus. Aleluia! O que abriu o Mar Vermelho foi o cajado de Moisés, mas o que abriu o Rio Jordão foi a Arca da Aliança. Então, às vezes, a autoridade de alguém te fez trilhar um novo caminho, mas para essa nova estação, o Senhor está dizendo: é a minha presença que vai te levar. O que você quer dizer com isso, pastor? Os recursos virão de onde você nem imagina. A provisão vai vir de onde você nem espera. A oportunidade vai chegar quando você menos esperava. As coisas vão acontecer quando você achava que não tinha mais como. Por quê? Porque os homens podem não ter te visto, mas a presença estava sendo carregada na sua frente. Mas você manteve os olhos fixos na presença de Deus e do Espírito Santo. Então, a presença vai. E é interessante porque quando os sacerdotes chegam no Rio Jordão, porque no Mar Vermelho o povo atravessa com os pés a seco. Ninguém molha os pés no mar. A Bíblia é muito categórica para dizer que eles atravessam o mar a seco. Que ninguém molhou o pé, mas no Jordão não, Vitão. No Jordão, quando os sacerdotes chegam com a arca, eles molham os pés. E a narrativa nos dá um detalhe muito interessante, que é porque no tempo da colheita, o Jordão transbordava. Quando era tempo de seca, era muito fácil atravessar o Jordão. Então esse era o tempo propício para as pessoas atravessarem. Então, talvez, se Deus leva o povo a atravessar o Jordão, lembra que eles ficaram 3 meses acampados em uma outra cidade. Se o Senhor leva o povo para o Jordão, na época da seca, o povo de Jericó estaria esperando. É o tempo deles atravessarem. Eles vão chegar agora. Vamos se preparar, vamos nos preparar para a batalha. Mas como era o tempo da colheita, e o Jordão estava muito cheio, transbordando, os inimigos não estavam esperando. Eu quero dizer, Deus começa algo novo na sua vida quando você menos espera e quando as pessoas menos esperam. Não é o tempo propício. É sim. Quando eles molham os pés, eu imagino eles dizendo: rapaz, quem não viu, pensou assim, falaram lá que no Mar Vermelho eles atravessaram a seco. Aqui a gente já começou molhando o pé, vai dar errado. Não vai dar certo esse negócio. A gente vai se afogar nesse rio aqui. Não vai dar certo esse negócio. Às vezes Deus permite que você molhe os seus pés. Entre em desespero. Às vezes Deus permite que você molhe os seus pés. Sinta o perigo chegando. Sinta o medo chegando. Para Ele te mostrar. Quando você menos espera, eu abro um caminho no improvável. No tempo improvável, no lugar improvável, em um momento completamente improvável. Talvez seja o tempo da colheita na vida de alguém e você está caminhando com o Senhor e fala: poxa, podia estar colhendo junto, podia estar lá com eles, mas é o Senhor dizendo: você vai ter muito tempo para colher na terra, então hoje você avança. Hoje você pula algumas casas. Esses homens molham os pés. Quando eles molham os pés e a arca, ela toca no Jordão. Não toca no sentido literal, mas quando aqueles homens carregando a arca tocam no Jordão, a palavra do Senhor diz que as águas que vinham de cima pararam. E formaram uma grande parede de água. Um muro de água. Deus parou o curso do rio para aquele povo atravessar.
Só que presta atenção, no Mar Vermelho, o povo atravessa para ser liberto, mas entrar no deserto. No Jordão, o povo está saindo do deserto para entrar na terra da promessa e do propósito. Lá, no Mar Vermelho, o que ficou, Vitão, submerso, foi morte. Foi a morte dos egípcios. Porque quando você foi liberto, o que ficou lá embaixo do mar do esquecimento foram os seus pecados. O que ficou lá no mar do esquecimento foram as renúncias que você fez, aquilo que você teve que abrir mão. Muita coisa morreu para você ser liberto. Muita coisa morreu para você ser transformado. Muita coisa morreu para você estar servindo o Senhor aqui hoje. Então o Mar Vermelho virou um cemitério de egípcios, porque o povo estava sendo liberto. Então o mar que você já atravessou para estar vivendo na presença de Deus, talvez foi um cemitério de muitos pecados que você já abriu mão. Mas no Jordão, Vitão, o Senhor fala para Josué assim, fala para o povo assim, cada homem aí de Israel pega 12 pedras do Jordão. Pode levar de recordação. O próprio que ele faz, pastor Jonas, edifica um altar dentro do Rio Jordão. É o Senhor dizendo, quando eu te libertei, muita coisa morta ficou para trás. Mas agora que você entra no propósito, você precisa deixar um altar construído para você não se esquecer que foi a minha presença que te trouxe até aqui e a minha presença que te conduz no propósito que eu tenho para você. Se antes era um cemitério, agora é um altar. É o Senhor dizendo para nós, não se esqueça, quando eu te fizer atravessar para caminhos novos, para lugares novos, para novas estações, para algo novo e extraordinário que eu tenho na sua vida, não se esqueça da minha presença. Não se esqueça daquilo que eu fiz por você. Porque todas as vezes que o rio baixava, o altar aparecia. E o povo se lembrava, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Muito parecido quando Samuel pega uma pedra e chama de pedra de ajuda, Ebenezer. E ele coloca em um marco geográfico para dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí o texto diz que de ano em ano Samuel passava julgando os povoados de Israel e voltava até ali. E ele se lembrava, até aqui me ajudou o Senhor. Quando você entrar no seu propósito, não se esqueça da presença que te conduziu no deserto. Quando você entrar na terra da abundância, não se esqueça da presença que proveu para você e que não deixou você morrer no deserto. Quando você chegar na terra da promessa, não se esqueça do Deus que levantou uma nuvem para te proteger no deserto. Quando você chegar na terra da promessa, não se esqueça do Deus que não deixou suas roupas envelhecerem, seus sapatos se gastarem enquanto você andava no deserto. Quando você entrar na terra da promessa e tiver comida em abundância, não se esqueça que um dia foi um maná que caía do céu para te alimentar diariamente. Erga um altar hoje para você começar a viver o extraordinário amanhã. Erga um altar hoje para você não se esquecer da presença do Espírito Santo amanhã. Porque é nesse Jordão, onde já havia um altar, que milhares e milhares de anos depois, João, o Batista, batizava no Jordão. Está arrependido, meu filho? Vem cá, vamos batizar. Até que vem o primo dele, Jesus de Nazaré. E aí, João Batista está dentro do Jordão, no lugar onde foi construído um altar, uma pedra para cada tribo de Israel. Já tem o altar, só falta o quê? O sacrifício. Aí vem Jesus, e aí João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor vai te fazer caminhar em ambientes que você nunca imaginou que você caminharia. O Senhor vai te fazer alcançar coisas que você nunca imaginou que você alcançaria. Mas não deixe de erguer um altar hoje.
Porque se você se esquecer da presença, se você abandonar a presença do Espírito Santo, se você começar a fazer alianças erradas para se manter no propósito, o Senhor tira a terra da sua mão. Foi isso que ele fez com Israel. Por isso hoje eu não quero pregar para você se sustenta, para você passar pelo deserto. Eu quero pregar para você que precisa se manter firme na terra do propósito. E não se esquecer daquele que te trouxe até aqui e que pode te levar a muito além do que você imagina. Você pode se colocar de pé, nós vamos orar nessa noite.